Hoje no programa a gente vai falar sobre hepatite C, que é uma doença infecciosa causada por um vírus e que afeta sobretudo o fígado. O portador desse vírus pode desenvolver uma forma crônica da doença que leva a lesões no fígado, como a cirrose e câncer hepático. A gente também vai mostrar depois como é que você faz a higienização dos utensílios de manicure, que a gente sabe que através desses utensílios você também tem uma porta de entrada para essa doença que é a hepatite C. Mas antes a gente vai entender melhor o que é a hepatite C com o Dr. Tércio Genzini, que é especialista em hepatologia e transplante de órgãos abdominais, especializado em cirurgia geral e do aparelho digestivo, que já está aqui com a gente. Dr. Tércio, por favor, muito obrigada por ter vindo. Muito bom te receber. Muito obrigado. E vamos sentar ali para a gente conversar um pouco mais, né? Sim. Sabe que a nossa produção trabalhou para entender um pouco mais sobre a hepatite C, conversar com quem tem essa doença, com quem convive com essa doença há alguns anos. Mas antes de chamar o vídeo, eu queria que você explicasse para as pessoas em casa. Eu dei uma breve iniciação do assunto. É um tema muito importante porque afeta diversos setores da sociedade e áreas muito diversas. Você citou bem a questão da esterilização de materiais. Isso acontece em salões de beleza, acontece em consultórios de odontologia, acontece em escritórios ou oficinas de tatuagens. Então, todas essas circunstâncias onde existe invasão da pele, pode haver transmissão do vírus. E alguns cuidados especiais devem ser tomados. Eu vou citar aqui um exemplo da tatuagem, onde muitas pessoas falam, mas onde eu vou tudo é esterilizado, né? Então, se abre a agulha estéril para mostrar ao cliente, o cliente se sente seguro. Mas, na verdade, muitas vezes, o vírus da hepatite C ele é muito resistente e ele fica viável fora do corpo até 3 dias, em ambiente fora do corpo humano. Então, se ele utiliza a mesma tinta para 2 pessoas, por mais que ele troque a agulha, o vírus pode estar no frasco de tinta que ele utiliza para tatuagem. Puxa. Então pode estar aí a transmissão. Então são pequenos detalhes que acabam influenciando muito nessa questão da transmissão do vírus. Aí você falou da tinta que pode ficar ali guardando esse vírus por até 3 dias. Eu pensei, as mulheres, talvez você não saiba, mas assim, quando a gente machuca a unha, fazendo a unha, tira um bife, como a gente fala, depois vai ali o esmalte ou a base, entra em contato com esse sangue. Nesse esmalte também pode ficar guardado o vírus? Sem dúvida, qualquer exposição a sangue contém vírus de hepatite. E qualquer área que você use um mesmo utensílio, se esse utensílio não for esterilizado adequadamente, ele pode transmitir. Mesmo que seja no próprio esmalte, não no alicate? Porque normalmente os alicates são esterilizados, né? Hoje em dia está todo mundo muito de olho. Mas o frasco de esmalte pode colonizar, não tenha dúvida. Vida. Você pode utilizar o mesmo pincel, né? É o pincel que se diz, né? Então, o mesmo pincel, e esse pincel coleta sangue, depois é colocado dentro do frasco, depois esse pincel vai lá, coleta mais sangue, coloca dentro do mesmo frasco, e esse frasco vai acumulando uma carga viral que num determinado momento vai ser capaz de transmitir o vírus. Então, esses cuidados são muito importantes. Em poucos locais você vê uma estufa que fica a 40 minutos a 100 graus, que é o suficiente para esterilizar o vírus. Então, tudo isso deve ser feito. É muito frequente a hepatite C? É mais frequente do que a gente imagina? Ela é mais A hepatite C hoje no Brasil, ela compromete em torno de 2 a 3% das pessoas. Então, se a gente for calcular no Brasil uma população em torno de 200 milhões, que é o que estamos atingindo, acho que o último censo mostrou 191 milhões de habitantes no Brasil, mas vamos considerar que a população cresceu pouco nesse período, já próximo de 200 milhões. Se nós falarmos em 2%, dá 4 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E quando você pega as estatísticas de tratamentos, você vê que apenas alguns milhares estão sendo tratados, em torno de 10, 15 mil pessoas talvez estejam em tratamento. Qual a diferença da hepatite C para as demais hepatites? A hepatite C, a diferença é a cronificação. As outras hepatites, por exemplo, a hepatite A, 99,9% das hepatites são eliminadas pouco tempo depois da inoculação do vírus. A hepatite B, 90 a 95% o corpo elimina também.
A hepatite C, o corpo só elimina entre 10% e 20%. Então, 80% a 90% cronificam, permanecem no corpo e de uma forma silenciosa. Então, a hepatite C, ela não dá um sintoma agudo. É isso que eu ia te perguntar, não tem sintoma? Não, como as outras. Na hepatite A, é comum a criança ir num local e comer algo contaminado. E a contaminação da hepatite A é por fezes, normalmente por fezes humanas. Então, ela vai num ambiente de praia, onde tem aqueles canais que drenam no mar, aí ela vai e come frutos do mar, colhidos ali mesmo, ou ela vai comer uma verdura que foi mal lavada, e ela fica amarelinha, fica indisposta. Isso é uma hepatite com sintomas. A hepatite B também, muitas vezes ela dá sintomas. Já a hepatite C, ela dá sintomas numa pequena minoria dos casos. Então, frequentemente as pessoas se contaminam e vão evoluindo sem perceber, e quando percebem estão numa fase avançada, que é a cirrose. Existe uma pesquisa que mostra qual é a contaminação mais frequente da hepatite C? A contaminação mais frequente hoje é nos usuários de drogas. E os usuários de drogas, da mesma forma que eles imaginam que, por exemplo, a droga inalatória, onde se aspira a droga, o usuário pode pensar, mas eu não tenho contato com o sangue, estou aspirando uma droga. Mas muitas vezes ele compartilha o objeto de aspiração. Então ele inala a droga e passa esse mesmo utensílio para um colega que inala. A droga faz um efeito irritante na mucosa nasal, por dentro do nariz, e faz com que a mucosa sangre. E sangra no objeto de inalação. Então quando vai para o outro colega inalar, quem está compartilhando, ele aspira o sangue do anterior, que ficou dentro porque sangrou na hora de inalar. Então esse procedimento, apesar de não ser injetável, porque os usuários de droga podem pensar, não, eu não uso droga injetável, quando vou usar droga injetável, eu não compartilho a mesma seringa. Então, nessas situações, eu tenho muitos pacientes que há um tempo atrás utilizavam vitaminas para jogar futebol. É mesmo? Isso era muito comum em algumas áreas, principalmente na região norte do país. E eles iam jogar futebol, eles tomavam glicose com vitamina B, eles se sentiam mais fortes jogando futebol. E antes do jogo eles trocavam a agulha, mas usavam a mesma seringa. Então aí era contaminação. Mesmo assim. Na verdade, falou-se muito da contaminação do vírus da AIDS e que é um vírus que morre mais rápido, então, do que o da hepatite C. Ele é muito menos resistente do que o vírus da hepatite, não tenha dúvida. Tanto que existem muito menos portadores do HIV do que portadores da hepatite. Bom, nós fomos conhecer de perto a história do senhor José Carlos, lá do Acre, que descobriu o vírus há 20 anos. E, como a gente acabou de ouvir, é uma doença silenciosa, ele acabou desenvolvendo a cirrose, conseguiu fazer um transplante há um mês, mas abre o coração para a gente entender um pouquinho todo esse drama. Vamos assistir juntos. Meu nome é José Carlos Afonso de Souza, tenho 51 anos. Eu era doador de sangue e, ao ir doar no ano de 1993, a parte social do Hemoacre me chamou à parte, comunicando a presença do vírus da hepatite C. Fui a uma médica e ela me indicou um tratamento através do interferon. Passei um ano tomando esta medicação, tendo em vista que não houve nenhuma alteração com o tratamento e, segundo o que me foi colocado, é que era lento o processo de agravamento. E somente agora, em 2012, procurei novamente a médica, e ela me comunicou após os exames que eu estava com um processo de cirrose, através de exames, não tratamento em si,
indicado a fazer parte da lista, me inscrever na lista para transplante aqui em São Paulo. Bom, na verdade, quando eu recebi o telefonema para me dirigir ao hospital, eu fiquei muito contente, cheguei a lagrimar, tanta felicidade. Não houve, em momento algum, nervosismo. A recuperação está sendo boa, segundo os próprios médicos, né, que durante a estadia no hospital eles observavam diariamente. A doação de órgãos, ele é uma forma de você salvar ou ajudar outras pessoas. E isso é importantíssimo, assim como a doação de sangue. Então, doador de sangue eu já era anteriormente, e de órgãos a gente vai trabalhar em cima disso também. A mudança haverá. Nada de bebida alcoólica, gordura e sal eu já não gostava e vou continuar não gostando com certeza. E com certeza minha vida vai mudar bastante. Para melhor. Bacana. Obrigada, José Carlos, por abrir o seu coração, a sua intimidade, contar um pouquinho da sua história pra gente, viu? Já conversei aqui com o Dr. Técio, tô sabendo que tá tudo certo. Sucesso, né? E daqui só para uma vida cada vez melhor mesmo. Agora, para os telespectadores não terem dúvida, doar sangue pode transmitir hepatite? Não, em hipótese alguma. O que aconteceu com ele é algo importante que ele citou, que ele era um doador de sangue até 1993. Porque o diagnóstico da hepatite C só começou a ser feito nessa época. Então, todas as pessoas que receberam sangue antes de 1993, por um acidente, uma cirurgia, devem fazer o exame para ver se não são portadores de hepatite C. Porque as pessoas doavam e o sangue não era identificado. No caso dele, em 1993, quando ele foi doar sangue, já existia o teste disponível e ele foi identificado como portador da hepatite C. Antes se chamava, após uma doação, se chamava essa hepatite de não A, não B, porque os únicos vírus conhecidos como transmissores de hepatite, que produziam hepatite, eram o vírus hepatite A e da hepatite B. Agora, a partir de 2003, não. Quem doa não tem risco nenhum. Ele fez o diagnóstico por estar doando. Aliás, doar é uma forma de fazer diagnóstico de doenças infecto-contagiosas, porque todos os exames são rastreados, todos os exames conhecidos, mas a doação ela é extremamente segura. Agora, quem recebeu sangue antes dessa época deve fazer o teste. Antes de 1993. 1993. E deve fazer o teste até porque a doença pode não ter sintoma nenhum. Pode não ter sintoma nenhum e ele pode detectar e numa fase que ainda pode ser tratado e não numa fase tão avançada como do senhor José Carlos. Agora, o senhor José Carlos falou de tratamento. Ele fez um tratamento com interferon. É esse o tratamento, não é? Sim, o tratamento vem se modernizando, ele vem melhorando ano a ano. São milhões de portadores de hepatite no mundo inteiro e existe um investimento muito grande da indústria farmacêutica e as medicações estão cada vez melhores. Até esse ano, ou próximo ano, o tratamento ainda está baseado no uso de interferon e alguns outros antivirais associados. Em cerca de 2 anos, teremos tratamentos sem interferon com ótimos resultados. Que bom. E Isso esses é pacientes ótimo. certamente aliviarão o sofrimento. Agora, talvez você tenha uma dúvida e eu quero que você participe. A gente está diante de um excelente patologista
e você pode ficar à vontade. Sinta-se no consultório, manda sua pergunta no 0 operadora 11 2202 8432. Eu volto já para o Dr. Tércio responder. 0 operadora 11 2202 8432. Pode ser direto pelo e-mail também, vidamelhor@redevida.com.br. Dá 2 minutinhos e a gente já volta aqui, tá bom? Agora, olha, eu continuo com o Dr. Tércio Genzini, que é hepatologista. A gente está falando hoje sobre hepatite C, né? E eu sei que você tem as suas dúvidas, a hora de tirá-las é agora. Até aqui surgiu uma dúvida. Quem já teve hepatite pode doar sangue? Então, depende do tipo de hepatite. A hepatite A, ela é completamente eliminada pelo corpo, ela não impede a doação. Mas a hepatite B e a hepatite C impedem a doação. Então, quem tem a hepatite ativa ou quem tem anticorpos que indicam contato prévio com o vírus hepatite, mesmo que tenha eliminado o vírus, não pode ser doador de hepatite B e hepatite C. A Helen Cristina Penha, ela queria saber como é que a gente pode prevenir a hepatite C. Então, a hepatite C se previne com medidas de comportamento e medidas de higiene. Então, medidas de comportamento, nunca compartilhar nenhum objeto cortante, mesmo em casa, não deve se compartilhar objetos pessoais que podem entrar em contato com o sangue. Uma simples escova de dente que pode escovar e sangrar a gengiva, ou um cortador de unha que pode cortar a pele junto. Quando se vai a um salão, deve-se ter o seu estojo próprio. Relacionamento sexual transmite hepatite C? Relacionamento sexual, não existe recomendações de prevenção em casais que têm uma relação de fidelidade e que mantêm o sexo vaginal, que é o habitual. Agora, outras modalidades de atividade sexual ou quem tem múltiplos parceiros deve certamente se prevenir. Ok. A pergunta da Marlene Marcelino, de Curitiba, é: há 5 anos fui doar sangue e no exame deu que eu já tive hepatite. Ela colocou aqui hepatite E, mas é hepatite C, né, provavelmente? E que não posso mais ser doadora. Gostaria, se possível, que explicasse como proceder. Então, todas as pessoas que têm algum sinal, algum anticorpo, foi doar sangue, foi detectado um anticorpo, ou em algum momento num check-up, alguma enzima do fígado está alterada ou algum anticorpo indicou contato com algum vírus de hepatite, seja ele qual for, deve procurar um gastroenterologista ou um hepatologista ou mesmo um infectologista para se aconselhar sobre o que ocorreu e o que deve ser feito. Então, será feito o diagnóstico se houve o contato e a eliminação, portanto, a cura do problema, ou se algum tratamento deve ser feito. Ok. A Idenil Campos, ela disse que em 1976 ela teve uma hepatite, só que ela não sabe qual delas. Não falaram. Ela é diabética, tem pressão alta e ela quer saber se essa hepatite pode ainda estar lá e se é transmissível. Ela gostaria de saber mais sobre o assunto. Então essa hepatite que ela teve em 76... 76. Certamente deve ser diagnosticada. Então, existem exames hoje simples, exames de sangue, que fazem o diagnóstico de hepatite. E ela deve procurar saber o tipo de hepatite. Se ela tem uma hepatite, por exemplo, hepatite C, pode estar silenciosa até hoje e ainda não ter trazido sintomas. Ok. A Gerosina Teixeira, de São Paulo, ela diz que a filha tem hepatite C há 1 ano e meio e não precisou fazer tratamento, pois está no começo. O médico disse que está tudo bem. Ela pergunta o que fazer e também pede uma opinião. Ela pergunta: devo mudar de médico? Pois tenho medo que a hepatite da minha filha vire algo mais sério. Então, a preocupação dela é real, ela deve sempre fazer seguimento. Agora, existem critérios de tratamento, porque as medicações que tratam a hepatite não são medicações tão inócuas, são medicações que trazem alguns efeitos colaterais. Existem algumas formas de evolução da hepatite que também não causam problemas ao fígado. É a hepatite na forma silenciosa. Então, o médico utiliza critérios para definir o paciente que vai se beneficiar do tratamento. Não são todos os pacientes que necessitam de tratamento num determinado momento, mas durante o acompanhamento, essa situação pode mudar e ela pode vir a necessitar do tratamento. Então,
eu acho que se ela estiver com gastroenterologista, hepatologista ou infectologista, ela não precisa trocar de médico. Senão, eu faria uma consulta com uma dessas 3 especialidades e acompanhamento sempre. Deve sempre estar em acompanhamento. Ok. Aí a Ana Carvalho pergunta qual é a carga viral onde é obrigatório fazer o tratamento da hepatite C. Então, a carga viral, ela não se relaciona com a agressão ao fígado. Existem outros métodos, através de enzimas, através de exames de imagem ou através de biópsia, que indicam se existe agressão. E podem existir milhões de vírus e não haver agressão ao fígado, ou podem existir alguns milhares apenas de vírus com muita agressão ao fígado. Então, a agressão não está diretamente relacionada à carga viral. A carga viral é um critério para saber a resposta ao tratamento. Então, quem vai tratar, a gente dosa a carga viral e no acompanhamento observa se existe queda dessa carga viral. Então, é um critério para seguir o tratamento e não para indicar o tratamento. Ok. A Alexandra Bastos, ela disse que tem uma prima que fez recentemente um exame de TGO e TGP e o resultado deu alterado. Ela ainda não fez os exames para saber se é hepatite. Ela tem andado muito aqui na minha casa. Eu gostaria de saber se há risco de contaminação, pois ela utiliza nosso banheiro e faz as refeições aqui também. Então, a alteração da TGO e TGP indica que existe uma lesão do fígado. São exames indicadores de lesão do fígado. A hepatite é uma das causas apenas de lesão que altera esses exames. Mas a obesidade altera, o diabetes altera, o uso de medicações também altera, bebida alcoólica também altera. Existem múltiplas causas que alteram. Medidas de higiene e comportamento sempre a gente deve tomar. Então, nunca compartilhar com outras pessoas, sendo com exames alterados ou sem exames alterados, nunca compartilhar objetos pessoais. Utilizar o mesmo banheiro, obviamente, após a utilização, não se deve deixar secreções em volta do banheiro. Se houve durante a utilização do vaso sanitário ou durante o banho algum sangramento menstrual, algum ferimento, alguma secreção que ficou em algum local, obviamente essa secreção deve ser eliminada em qualquer circunstância e não apenas em quem tem exames alterados ou não. Agora, a secreção contaminada com hepatite C, ela contamina um outro se ele tiver um corte, uma porta de entrada ou no contato na pele existe a contaminação? Não, deve existir a porta de entrada. Então a pessoa tem que ter um cortezinho, por exemplo, se você pisa em algum lugar que por ali passou um sangue, mas aí eu já aprendi que o vírus fica ali por 3 dias, ele sobrevive. Isso, exato. E você não tem nenhum corte no seu pé, você não vai ser contaminado. Não, provavelmente não. Mas qualquer fissura na pele, às vezes você não tem um corte, mas você pode ter uma micose entre os dedos, que é uma coisa um pouco frequente em pessoas que usam muito sapato. Uma frieira. Umidade, uma frieira. Existe uma fissura, um rompimento da pele. Então, essa é uma porta de entrada. Okay. Não precisa ser um corte, exatamente. Tem tanta pergunta chegando, eu fico feliz com a sua participação, mas eu não vou conseguir passar todas, mas depois eu passo todas para o doutor. Eu vou fazer a pergunta da Angélica de Bauru, ela disse que gosta muito do programa, obrigada, assiste sempre. E ela gostaria de saber o seguinte, a sobrinha descobriu há mais ou menos 2 anos que é portadora de hepatite C. Ela tem 26 anos, provavelmente se contaminou com uma transfusão de sangue que recebeu ao nascer. Os médicos que acompanham o caso não entraram com a medicação ainda. Estão aguardando para ver o quadro evoluir ou regredir. Isso é correto? Há 26 anos? Então, é o que nós comentamos na situação, uma outra situação semelhante. O médico ele tem que decidir o momento de iniciar o tratamento, porque em algumas situações o vírus não se expõe ao sistema imune que vai eliminá-lo durante o tratamento. Então, sem essa exposição do vírus, o tratamento não é indicado. Então, deve-se indicar o tratamento até os dias atuais, quando existe atividade viral. Aí sim o tratamento é recomendado. Em breve, novos antivirais que já foram testados com muito sucesso estarão disponíveis no mercado, aqui no Brasil inclusive. E esses novos antivirais têm uma altíssima capacidade de eliminar o vírus. Talvez, então, os tratamentos sejam mais amplos, as indicações aumentem para eliminar de qualquer pessoa que tenha o vírus. Mas não é isso que acontece até hoje.
A Vera Pedrosa diz o seguinte, ela é doadora, sempre incentivou o filho a doar sangue. Ele doou uma única vez e detectaram o vírus da hepatite B. Mas ele não tem hepatite e também não pode ser doador. Como pode ser se ele tomou todas as vacinas quando criança e também não faz parte do grupo de risco, pois não bebe e não é usuário de drogas? Ele tinha 18 anos na época, isso já tem 1 ano. Então, ele não bebe, não é usuário de drogas, mas de repente ele teve uma relação sexual sem proteção com alguém que tinha o vírus. A hepatite B se transmite mais sexualmente do que a hepatite C. E o tratamento é o mesmo? O tratamento é diferente. Existem antivirais diferentes para a hepatite B. Mas ele pode ter tido contato, ter eliminado o vírus, não tem a doença, mas ele tem anticorpos que indicam que ele teve contato. Então ele nunca mais será doador, porque o corpo dele consegue manter o vírus sob controle. Ter eliminado o vírus significa que você tem condições de não permitir a multiplicação e a agressão do vírus no seu corpo. Mas se você doar o sangue para alguém que não tem esse mesmo recurso imunológico, essa pessoa poderá desenvolver a doença. Por isso que é proibida a doação. Ok, no caso dele não precisa fazer tratamento? Não, deve fazer um acompanhamento em exames de rotina, mas não é necessário o tratamento. Ok, assunto bom, né? Bom a gente aprender sobre tudo isso. Tão perto da gente, tão resistente esse vírus. Então, vamos nos cuidar, fazer a prevenção. Dr. Tércio Genzini, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Volte pra gente falar sobre as outras hepatites. Ok, tá bom? Combinado. Tô te esperando. O contato é www.hepato.com.br. O telefone é 0 operadora 11 3798 9133. 3798 9133. E o e-mail é consultório dr Tércio Genzini@gmail.com. TércioGenzini@gmail.com. Okay. Muito obrigada. Até a próxima. Prazer. Obrigada.